Beleza, a gravação foi iniciada. Então, pessoal, hoje a gente vai disponibilizar um novo conteúdo para vocês. A gente vai falar sobre a árvore de transmissão e após falar sobre a árvore de transmissão, a gente vai entrar em eixo diferencial. Vamos falar da função do diferencial, vamos falar das regulagens que existem, a necessidade da manutenção, óleo específico que é utilizado. Falando disso, a gente vai falar sobre daí as transmissões integrais, transmissões 4x4, o que seria o sistema, por exemplo, o sistema Locker, que saiu na Fiat na linha Adventure, o que seria um sistema 4WD, então, o que são essas denominações? A gente não vai aprofundar, né, totalmente, vou citar esses conteúdos para vocês, vou citar como eles funcionam, mas a gente não vai se aprofundar, por exemplo, na especificação de cada montadora, como que funciona o sistema em cada montadora, a gente vai trabalhar a parte conceitual, beleza? Então, a gente já trabalhou na aula anterior, né, toda a parte de rolamentos, então vimos lá a manutenção dos rolamentos, vimos como é feita aí a análise do desgaste desses rolamentos, o fluido lubrificante que deve ser utilizado, o procedimento correto para realizar a manutenção dos mesmos e para fazer a análise do mesmo. E, a partir disso, a gente vai falar hoje sobre eixo de transmissão, árvore de transmissão, ou como é conhecido comumente como eixo Cardan, tá bom? Então, o eixo Cardan, pessoal, ele está presente na grande maioria dos veículos, se não 100% aí dos veículos, né? Salvo alguns que, por exemplo, Fusca, Porsche, entre outros que possuem, né, a transmissão alocada na traseira do veículo, né? Então, o eixo Cardan está aí acometido a grande maioria dos veículos que possuem tração traseira, não todos, tá? Por exemplo, esses que eu citei para vocês, entre outros. E ele traz a função de fazer, como o seu próprio nome já diz, ele traz a função de fazer uma transmissão da rotação, do torque, da potência que a caixa fornece até o diferencial. E no diferencial, certo? No caso desses modelos, a grande maioria deles utilizam caixas não compactas, ou seja, caixas que apresentam, né, um diferencial externo a ela e não um diferencial interno. Então a gente já definiu isso daí, né? Caixas compactas não está necessariamente relacionado ao seu tamanho, mas sim ao a possibilidade, né, de possuir um diferencial interno a ela. No caso das não compactas, um diferencial externo. E o eixo de transmissão, a árvore de transmissão, o eixo Cardan, ele é o responsável por fazer essa transmissão do movimento, da potência, da rotação até o diferencial. Lembrando sempre, né, ressalvando sempre que a rotação, que a velocidade e o torque que sai da caixa de transmissão necessariamente não é o que chega às rodas. O que chega às rodas é o torque, é a potência, é a rotação que sai do diferencial, indiferente se o veículo é tração dianteira, tração traseira, 4x4, ou se ele tem caixa compacta ou não compacta. Os semi-eixos, as homocinéticas, o eixo Cardan, eles sempre ficam ligados ao diferencial, certo? Então, semi-eixo, homocinética, ela sai ligada ao diferencial e não diretamente à caixa de transmissão, ao conjunto de engrenagem. Então, sempre vale a gente ressalvar isso daí. É até uma forma de diagnóstico, né? Por exemplo, o veículo tem ruído em apenas uma marcha, né? Ele tem ruído na terceira marcha. Pode ser um problema de terceira marcha. O veículo tem ruído em todas as marchas. Há uma grande probabilidade de ser aí um problema de diferencial, o qual acomete sua função aí a todas as marchas. Mas retornando aí ao eixo de transmissão, né? A sua função é levar a rotação, o torque de saída da transmissão até o diferencial traseiro ou dianteiro, no caso de um veículo 4x4, compensando as diferenças angulares. Então a gente sabe que devido aí à engenharia, devido a todas as questões aí de projeto de chassi, de compensações de pontos, né? Não é possível que você tenha a transmissão
100% alinhado com o diferencial, ou a transmissão 100% alinhado com as rodas, até porque a gente tem aí a movimentação da própria suspensão do veículo, a qual vai deslocar aí as rodas ou o eixo, né, para cima e para baixo, em algumas vezes até mesmo para os lados, né? Então toda essa movimentação ela acaba sendo compensada pelo eixo cardan. Então o eixo cardan, juntamente com as cruzetas, é o responsável por manter esse movimento mesmo com diferenças angulares, diferenças de altura. É algo que é bem visível naqueles caminhões que tem o chassi bem longo, aquele chassi que é para transportar volume, certo? Então esses veículos que têm o chassi longo para transportar volume, é bem visível, né? O motor fica mais alto e o diferencial fica lá atrás, relativamente mais baixo, muitas vezes até questão ali de meio metro mais baixo, então fica bem visual esse ângulo de descida que ocorre do eixo de transmissão. Dando continuidade, né? Então Cardan, geralmente 1501 a 1576, matemático e filósofo italiano, conhecido principalmente pela invenção de um dispositivo chamado de junta de Cardan, certo? Emprega juntas universais, garfo, cruzeta e garfo, com componentes de articulação. Então, a partir disso, você consegue ter uma variação angular, entre aspas, para todos os lados, a partir da utilização de dois garfos e a cruzeta. Então, a gente tem aqui, digamos, macho e fêmea, e interligando os dois, eu tenho a cruzeta. Nos diferenciais, a sua grande maioria, né, nos eixos cardãs, eu tenho três cruzetas. Eu posso ter uma cruzeta no início, certo? Uma junta cardan no início, logo atrás da saída da caixa. Outra junta cardan, junta universal, né, na entrada do diferencial. E se o diferencial for muito longo, eu posso ter mais uma junta. Desculpa, muito longo não. Se o eixo cardan for muito longo, ele acaba sendo dividido em duas partes. Então eu tenho mais uma junta universal entre as duas partes do cardan. Então eu tenho cardan dianteiro e cardan traseiro, por exemplo. Posso ter essa possibilidade. Lembrando que esses componentes, né, eles devem ser sempre lubrificados. Eles são lubrificados com graxa. E existem modelos que são blindados. Então existem as cruzetas aí que elas são blindadas, que não necessitam a lubrificação constante da mesma. Então aqui tem um videozinho do eixo cardan para vocês, só um instantinho. Vou colocar ele aqui para rodar. Compartilhar com vocês a tela. Aí, está aparecendo para vocês, uma circunferência aí de uma F250? Sim. Beleza. O eixo cardan transmite o torque proveniente da caixa de marchas para o eixo traseiro e possui articulações para compensar os movimentos da suspensão, provocando pequenas ressonâncias durante o seu funcionamento. Quando ocorre uma deformação do eixo cardan, seu movimento promove vibrações a partir de determinadas velocidades, que se propagam por toda a carroceria do veículo. Essa deformação ocorre habitualmente como forma de torção ou amassado, descentralizando o seu ponto de equilíbrio. Então, pessoal, o eixo cardan, como ele é, entre aspas, né, um eixo cilíndrico, ele tem altas rotações, né, que são as rotações realmente de saída da caixa, então ele trabalha altas rotações e tem um peso considerável. Se o mesmo não for bem balanceado, acaba ocorrendo que ele vai causar vibrações. E essas vibrações, além de resultar num desconforto durante a utilização do veículo, durante a rodagem do veículo, ele vai acabar também acarretando em problemas mecânicos. Então, ocorre desgaste de problemas dentro da caixa, ocorre desgastes dentro da transmissão, dentro do diferencial, devido a essa alta vibração. Então, ele acaba corroendo alojamentos de rolamento, ele acaba forçando mais alguns rolamentos e até mesmo acentuando, né,
e trazendo de forma precoce o desgaste de um pinhão, de uma coroa ou de um conjunto sincronizado devido a essa alta vibração. Algumas montadoras trazem a possibilidade de ser feito um reparo, né, ser feito um balanceamento desse eixo cardan, entre outras, quando o caso é muito extremo ou até mesmo qualquer desbalanceamento que ocorra, é necessário fazer a substituição do conjunto completo. Então, isso daí vai de montadora para montadora. Então, é até relativamente comum, né, você encontrar alguns eixos cardan, vai soldado, vai preso de alguma maneira a sua carcaça alguns contrapesos, que é justamente para fazer esse balanceamento rotacional, muito semelhante como é feito o balanceamento das rodas, conjunto roda e pneu de um veículo, tá? Então é muito semelhante, é feito uma rotação até uma determinada velocidade, a partir disso é analisado os pontos onde está ocorrendo a vibração, onde tem o desbalanceamento do mesmo e é feita essa compensação. Então os componentes, né? Ele é um tubo cilíndrico, certo? Como nas extremidades, ele tem os garfos. Esses garfos, tanto macho quanto fêmea, vão fazer com que eu tenha ali, né, entre eles a cruzeta, fazendo dessa forma que eu tenha a junta universal. Então eu tenho a cruzeta dianteira e a cruzeta traseira do diferencial. Nunca no momento de desmontagem que você vá fazer a remontagem do mesmo, por exemplo, para você fazer uma manutenção do diferencial, ou no caso de um socorro, né, onde o veículo é guinchado, principalmente aí na linha diesel, pesados, extra pesados, é necessário você desligar o cardan. O que seria esse desligar? É necessário você retirar o cardan do veículo para que o veículo possa ser guinchado. Então é sempre ideal que você marque a posição que o cardan foi desmontado, a posição das cruzetas para montar o mesmo na mesma posição, os componentes nas posições originais, para que não haja um desbalanceamento do conjunto e acabe acarretando aí uma vibração. Lembrando que como são componentes usados que serão remontados, ele já tem um desgaste prévio, né? Ele já tem uma acomodação prévia. E se você mudar isso daí, muitas vezes pode realmente causar aí o desbalanceamento do conjunto. E eu tenho as flanges, né? Então essas flanges, elas também podem ser chamadas por ioque, certo? Então, essa flange aqui, ela pode ser chamada de ioque. Ela pode ficar presente na entrada do diferencial, certo? Na entrada do diferencial, onde vai estar em contato com o eixo cardan, e na saída do eixo secundário da transmissão. Então, na saída do eixo secundário da transmissão, eu também tenho esse tipo de junta de flange, né? Então, eu tenho esse tipo de flange, é realizado todo um ajuste para que ela ocorra o assentamento correto, que ela fique com a pré-carga correta. Então, é algo bem, digamos assim, delicado e com algumas regulagens para ser trabalhado. Na outra ponta, em alguns casos, eu possuo aí o eixo, o garfo deslizante, que ele vai ser aí responsável, né, muitas vezes por implementar uma extensão ou até mesmo entrar em contato direto com a saída do eixo secundário da transmissão. Então, esses dois modelinhos aí que eu tenho. Vamos falar um pouquinho sobre as cruzetas, né? Então, as cruzetas ou a junta universal simplesmente compõe-se de um dispositivo inventado por Jerônimo Cardan, o que explica o nome, junta de Cardan, ou simplesmente cruzeta. O conjunto é constituído de dois elementos, dois garfos, né, que ficam posicionados, um lá na flange deslizante, outro no eixo cardan diretamente, ou um fica posicionado na transmissão, né, ou no diferencial, e o outro fica posicionado no eixo cardan. E entre eles eu tenho a cruzeta. É constituído aí com o garfo sendo fixado a uma extremidade do eixo, a cruzeta formando uma cruz que possui 4 braços. Une 2 garfos que ficam em posições perpendiculares, possibilitando que eu tenha uma variação de ângulo e permita uma movimentação desse conjunto de forma principalmente
vertical. Então, a cruzeta Mas aqui... essa cruzeta tem um limite de ângulo para trabalhar, né, professor? Sim, ela tem um limite de ângulo, porque basicamente o limite que ela trabalha é quase que um limite fixo. Por quê? Eu acabo tendo o limite quando chega a proximidade do garfo, né? Vou retornar aqui só para você ver. Quando chega a proximidade desse garfo em contato com essa região aqui. Então, quase que ocorre um fim de curso, digamos assim. Certo? E daí ele se limita nesse ângulo de trabalho pela limitação da suspensão, né? Então, ele é projetado, essa diferença de altura, devido aí à movimentação da suspensão e aonde ficaria a posição de descanso, né? Então, aonde fica a altura da caixa e aonde que fica a altura do diferencial com o veículo totalmente plano, com uma carga total. Fica numa diferença, vamos supor lá, de 15 centímetros e 25 graus. Com o veículo totalmente carregado. Com o veículo totalmente carregado fica uma distância de uma diferença de 10 centímetros e 20 graus. Com a suspensão totalmente acionada, fica uma diferença aí de 10 centímetros, porém fica uma diferença aí de 30 graus. Então, tudo isso daí estudado e ela tem um limite de trabalho, sem dúvida nenhuma. Então, você não consegue fazer uma movimentação lá, por exemplo, de 90 graus, fazer uma articulação de 90 graus. E lembrando, né, que aqui a gente está falando do eixo da árvore de transmissão, do eixo cardan. Mas ela não é utilizada apenas nisso. Se a gente for pegar lá, por exemplo, algumas colunas de direção, elas trazem esse tipo de junta justamente para você conseguir fazer ali uma altura, né, em um ângulo confortável para o condutor poder conduzir o veículo e da mesma forma você conseguir fazer o acoplamento lá na caixa de direção. Lembrando que a caixa de direção muitas vezes fica ali próximo, claro que do outro lado do painel corta-fogo, mas muitas vezes até próximo dos pedais do veículo, né? Então eu tenho um ângulo de descida muito grande. Então a junta universal, né, a cruzeta do sistema cardan, acaba sendo utilizado nesses momentos também. Mas existe uma limitação, muito bem lembrado. Essas cruzetas no interior, da onde vai ocorrer o contato com elas, né, ela tem um conjunto de agulhas, né? Essas agulhas seriam pequenos roletes e ela forma uma espécie de rolamento. Como eu falei para vocês, alguns modelos são blindados, ou seja, ele já vem com uma lubrificação prévia de fábrica e é feita a manutenção do mesmo, ou seja, que seria essa manutenção, né? É alimentado com graxa periodicamente, seja por tempo ou por quilometragem, quando ela existe a manutenção, e no caso, quando ela é blindada, é pelo tempo de vida útil dela. Lembrando que não existe um tempo de vida útil estipulado, não existe uma quilometragem ou até mesmo aí um tempo que seja necessário você fazer a troca desse componente de forma preventiva. Entretanto, ele traz alguns sinais aí, como por exemplo vibrações, barulhos, entre outros pontos que podem indicar aí que está sendo desgastado esse componente. Aqui eu tenho um modelinho de montagem, então, né, garfo, que vai ficar aí alocado, por exemplo, na caixa, ou vai ficar alocado no diferencial, então essa região aqui, o garfo deslizante. A árvore de transmissão, que é o eixo propriamente dito, né, então eu trabalho ele de forma perpendicular, formando um ângulo de 90 graus, e entre esses dois pontos vem montado a cruzeta. E a cruzeta sendo aí a responsável por permitir essa articulação. Aqui novamente, ó, esse daqui é um modelinho onde é necessário que seja feita a lubrificação, então é um modelinho com manutenção. Então percebam que aqui eu até tenho o bico para ser colocado a engraxadeira, ele fica aqui centralizado ao corpo da cruzeta, e dessa forma eu consigo aqui lubrificar as 4 extremidades da cruzeta de forma igual, através de canais internos que existem nessa cruzeta, beleza? Então, olhou a cruzeta, tem esse modelinho aqui, ó, tem um bico de alimentação de graxa, é necessário fazer a substituição. Professor, como que eu vou saber se ela é blindada?
ela tem uma construção um pouquinho diferente e logo, né, não vai ter essa abertura central aqui para você fazer a injeção de graxa. Ela já vem lubrificada de fábrica e evita, né, essa lubrificação também é evitada pela sua construção de ser expelida para fora do conjunto. Se a gente for pegar esse modelinho de cruzeta onde que é necessária a lubrificação, é bem comum na linha diesel, pesado e extra pesado, né? Você verifica que na região onde que existe essa cruzeta, no chassi do veículo e muitas vezes até atrás da cabine, no caso de um cavalo mecânico, né? Você consegue perceber as manchas de graxa, então ele acaba espirrando graxa para fora devido às folgas que criam aqui entre esse anel de vedação e a pista de trabalho. Então ele acaba vazando graxa para essa região, por isso que é necessário que você faça sempre a lubrificação constante desse componente. Então ela acaba vazando aí devido a uma força centrífuga que existe, né? Aqui o modelinho de luva deslizante, né? Tem como função compensar as variações de distância entre o conjunto motor-caixa e o eixo traseiro. Então eu consigo compensar, eu consigo deixar ela mais profunda, ou seja, consigo fazer com que o eixo entre mais para dentro da luva deslizante ou entre menos. Assim eu consigo ajustar o cardan de maneira mais adequada. Então aqui eu tenho um modelinho, ó, montado o sistema de cruzeta. Então tenho montado aqui, ó, de forma perpendicular, onde a gente faz a visualização e aqui você pode até perceber que tem uma certa quantidade de graxa. Então provavelmente é um modelo que não é blindado. Esses sistemas aqui de estrias, né, é muito semelhante ao sistema de estria que é utilizado lá no eixo piloto. Então, é bem semelhante e é extremamente confiável, né, porque a partir do momento que você ajusta essa distância, não tem como ela sair fora, digamos assim, professor, mas ela vai escapar, não tem nenhuma trava, não tem algo do gênero. Mas pensem que como que ela vai sair fora se na outra ponta dela existe, né, o diferencial e eu vou acabar fazendo uma ponte entre as duas extremidades. E essa ponte ela acaba sendo compensada pelo outro lado, né? Então não tem perigo dela escapar fora. Salvo se ocorrer uma quebra ou alguma coisa do gênero, daí não tem o que fazer, né? Que o eixo cardan venha, no caso de um excesso de torque, por exemplo, ou um tranco muito forte, o eixo cardan venha a torcer e até mesmo quebrar, há a possibilidade que ela escape, mas num funcionamento normal, durante a sua operação normal de trabalho, é praticamente impossível que isso ocorra. Então, o estudo das juntas universal, né, demonstrou que toda a importância dos ângulos para um bom funcionamento de tais dispositivos. Esses ângulos é o ângulo teórico da caixa de marcha, o ângulo teórico do eixo traseiro e o ângulo de inclinação da junta universal. Então, se a gente for ver, né, o ângulo máximo de trabalho que o José Luiz tinha comentado, eu tenho um ângulo máximo de trabalho de diferença de altura, né, em máximo de 45 graus. Então, eu não consigo que um eixo cardan funcione de forma adequada quando eu tenho uma alteração de mais de 45 graus do conjunto. Então, se eu for pegar lá entre aonde vai o acoplamento para a caixa e aonde vai o acoplamento para o diferencial, se essas juntas trabalharem com um valor superior a 45 graus, elas vão ter aí um desgaste precoce ou até mesmo um não funcionamento em casos mais extremos. Então, eu tenho que se limitar a isso. É um dos pontos que acaba influenciando, né, diretamente quando os veículos ocorrem aí a alteração de suspensão, algo que o pessoal utiliza faz muitas vezes por necessidade da utilização do veículo e outras vezes faz aí pela própria estética, né? Onde acaba sendo calçada toda a suspensão do veículo, né? Então acaba sendo calçada toda a suspensão do veículo e acaba fazendo com que a caixa de transmissão suba de alguma forma. Então ela fique mais alta, essa caixa de transmissão, em relação ao diferencial, e ele pode ultrapassar no momento aí de exigência máxima da suspensão, acabe ultrapassando esse ângulo máximo de 45 graus e venha a ocorrer aí uma quebra de eixo cardan ou uma quebra de cruzeta. Então tem que tomar bastante cuidado nessas situações aí. Então o que seria o ângulo teórico, né? Consiste no ângulo formado pela inclinação da caixa de marchas
em relação à horizontal. Então, ó, ângulo teórico da caixa de marcha, certo? E ângulo teórico da engrenagem de ataque, que seria aqui o eixo pinhão. Então, essa diferença aqui de altura, essa diferença de trabalho é que vai formar o ângulo, né? O ângulo teórico do eixo traseiro se refere ao ângulo formado pelo eixo da engrenagem de ataque, ou seja, o pinhão, né? Em relação à horizontal. Então, é este ângulo aqui, ó, que fica posicionado nessa região. Então, tudo isso daí é levado em consideração no momento da escolha, se vai ser utilizado um eixo cardan simples, se vai ser utilizado um eixo cardan duplo ou alguma outra função. Então, o ângulo de inclinação das juntas cardan, né? O ângulo formado na interseção de duas árvores de transmissão ligadas pela junta cardan, ou cruzeta, né? É denominado de ângulo de inclinação das juntas de cardan. Para a junta dianteira, esse ângulo resulta, então, da diferença entre o ângulo teórico da caixa de marcha e o ângulo teórico da árvore de transmissão. E, com tudo isso, se esses ângulos forem alterados, se eu tiver um amassado, tiver um empenamento por algum motivo nesse eixo cardan, eu acabo aí acometendo algumas falhas. E essas falhas trazem sintomas. Quais são esses principais sintomas? Os dois sintomas que mais são perceptíveis é a vibração e o ruído nas próprias juntas, né? E o que seria essa vibração? Então, cruzetas desalinhadas, junta universal frouxa, a árvore de transmissão atuando em um ângulo muito acentuado, ou seja, muito próximo do 45 graus, ou até mesmo excedendo esse limite, a árvore de transmissão empenada ou desbalanceada. Ruídos nas juntas, né? Má fixação da junta universal, falta de lubrificação, no caso aí de uma cruzeta com manutenção, né? Falta de graxa para fazer essa lubrificação. E no caso de uma blindada, já está indicando aí que ela está com uma falha e é necessário fazer a substituição, né? Rolamentos de agulha das juntas danificado ou desgastado pelo próprio tempo de uso ou até mesmo pela falta de lubrificação. E o grampo de fixação, né, que vai fixar essa cruzeta ao eixo cardan, solto, né? Então, com falta de torque ou muitas vezes espanado, vai acontecer esses ruídos. Então, como que eu vou fazer a inspeção, né? Como que eu vou analisar isso daí? Folga e desgaste nas cruzetas, então muitas vezes você consegue, ele forçando com uma chave de fenda ou com a própria mão, você consegue ver diretamente essa folga. O ângulo inadequado e a árvore retorcida, o que seria isso? Você olha para a árvore de transmissão, realmente ela está torcida, da mesma forma que você tivesse pegado um pano e torcido esse pano. Quando você faz isso, você consegue inspecionar aí que com certeza esse eixo cardan já foi condenado, é necessário fazer a substituição do mesmo. Então, muitas vezes, uma inspeção rápida e visual é o suficiente para você conseguir analisar e considerar se sim, está ocorrendo da forma correta ou não está ocorrendo da forma correta e é por isso que está ocorrendo esses defeitos e esses sintomas no veículo. O desequilíbrio da árvore, né, seria o desbalanceamento, então nesses casos aí que o veículo fica muito próximo ao solo, ou veículos fora de estrada, que em alguns momentos pode ter aí o contato diretamente com o solo, ou contato com pedras, alguma coisa do gênero, acontece aí muitas vezes esse caso onde eu tenho aí o desbalanceamento, principalmente por amassados. Então, veículos aí que são utilizados fora de estrada com o intuito de fazer trilha, de percorrer aí percursos, né, acidentados, grande maioria deles apresentam aí empenamento nesse componente e necessário fazer a substituição. A substituição é feita até de maneira rápida, não é muito complicado, você tem um acesso relativamente fácil a esse componente. Entretanto, é possível, né, que você tenha aí um custo mais elevado devido à peça em si. Então, dependendo do veículo, muitas vezes o componente do eixo cardan tem um custo relativamente alto se comparado a outras peças.
E, substituindo o eixo cardan dos veículos de tração dianteira, né, eu tenho semi-eixos e as juntas homocinéticas. Então, eu deixei esse slide aqui, porque vale sempre lembrar, né, que veículos de tração traseira também possuem semi-eixos, tá, pessoal? Qual que é a diferença deles? Que eles não estão com as duas pontas ligadas homocinéticas, ou há uma ponta triseta e a outra ponta a uma homocinética externa, mas sim uma ponta ligada ao diferencial e a outra ponta ligada diretamente ao cubo da roda, que é um caso que eu vou mostrar para vocês aqui em um manual de reparação da Volkswagen. Então aqui eu tenho um manual de reparação da Volkswagen, onde que é possível vocês verem esses pontos, tá bom? Então só um instantinho. Só um instantinho, pessoal, estou carregando aqui o manual para vocês, tá? Aqui, ó. Esse daqui apareceu para vocês no manual Volkswagen? Apareceu. Então, esse daqui é o modelo de manutenção que é utilizado, é um manual de manutenção que é utilizado pela própria concessionária, tá? Então, é um programa que a gente tem disponível aqui no Senai. Eu vou mandar esse manual para vocês. Ele é um manual de manutenção de diferencial, tá? Então, você vai pegar uma biblioteca grande aí com N conteúdos e com ele aqui tem a manutenção do diferencial e a gente vai utilizar ele até mesmo na nossa próxima aula. Então, quais que são os componentes que eu tenho aqui? Então, se a gente for ver, eu tenho aqui cerca de, basicamente, 32 componentes, né? Que são necessários aí no momento de uma revisão de eixo cardan. Então, o que eu tenho aqui? Vou falar apenas dos principais, né? Então, eu tenho um rolamento, certo? Então, esse rolamento, ele é um rolamento do mancal e ele é conhecido popularmente como rolamento rei. Qual que é a função dele? Quando você trabalha aí, por exemplo, que é nesse caso, onde o eixo cardan acaba sendo duplo, né? Sendo assim, eu tenho o eixo cardan dianteiro e traseiro para levar o movimento até o eixo diferencial, eu tenho no meio dele um eixo que é chamado um rolamento que é chamado popularmente como rolamento rei. Por que rolamento rei? Na época onde começou a ser utilizado esse modelo de eixo cardan, o rolamento mais famoso que tinha era o rolamento rei. Então ele acabou tomando aí esse apelido, da mesma forma lá que o Gillette, o Chamex, o Xerox, entre outros pontos, né? Então percebam aqui que eu tenho no 32, aqui, ó, vou até descer aqui um pouquinho, opa. No 32 eu tenho a árvore de transmissão dianteira, enquanto no 29 eu tenho a árvore de transmissão traseira, beleza? Para fazer a junção entre elas, eu tenho um conjunto de junta universal de cruzeta, né? E para fazer a fixação delas, o que eu tenho? Eu tenho um componente, que é o componente 31, que é uma abraçadeira. E essa abraçadeira ela tem um torque específico. E vejo que o torque varia até mesmo em relação ao veículo. Percebo que esse diferencial ele pode ser aplicado tanto na série 1410 quanto na série 1480 ou M284. Se for o modelinho 1410, eu trabalho com 40 newtons. Ou seja, 4 quilos.
Se for 1480, eu trabalho com 70 newtons, cerca aí de 7 quilos. Então, é bastante importante que você tenha noção de qual veículo você está trabalhando, de qual maneira você está fazendo essa manutenção, pois muitas vezes ele pode aplicar, entre aspas, os mesmos componentes, mas devido à vibração, devido à potência ou algumas pequenas variações, pode mudar aí a tabela de torque. Vamos supor que você não tenha o conhecimento que é necessário aplicar um torque nesses componentes aqui, você aplica um valor aí superior a esses 70 newtons. Aplica lá 100 newtons, por exemplo, 10 quilos. Vai ocasionar algum problema, professor? Um problema não vai ocasionar, que é o quê? O perigo de soltar essa peça ou dessa peça ficar frouxa. Mas em alguns outros casos, quando esse componente esquentar devido ao uso e entre outros pontos, pode acontecer que ocorra algum tipo de deformação sobre a extremidade da cruzeta, onde vai acontecer ali, vai ter a ponta com os rolamentos, e seja necessário com que seja feita uma substituição prévia desse componente, ou seja, antes do que era previsto, devido ao excesso de torque que foi aplicado sobre ele, acabar deformando fisicamente, né? Tenho aqui daí uma série de retentores, né? Então, se a gente for pegar aqui, ó, na própria cruzeta em si, né, a gente pega aqui no 26, no 25 eu tenho um retentor de graxa, então componente 25, retentor de graxa. 26 eu tenho a cruzeta. Daí aqui a gente vai pegar, subir só um pouquinho para vocês verem, 24 o rolamento e 23 trava e 22 a graxeira, né? Então lembrando que a graxeira ela fica posicionada lá para você poder fazer a lubrificação do componente, beleza? Então, é uma série de componentes, mas são componentes simples. Então, tem alguns cuidados sempre quando for efetuado qualquer tipo de manutenção desses componentes. Olha lá, eixo rotativo apresenta perigo, pode danificar roupas, pele, cabelo, causando ferimentos graves ou até mesmo a morte. Nunca se aproxime da árvore de transmissão enquanto o motor estiver em funcionamento. Lembrando que a todo momento que o motor estiver em funcionamento, esse conjunto vai acabar, muitas vezes, rotacionando, né? Então, aplique a graxa. Então, existe uma graxa específica, NL-G1-2EP, sob pressão nas gachetas, até que a graxa nova elimine a graxa velha nas cruzetas, saindo pelos lábios do vedador. Ou seja, esse vedador ele vai reter o máximo possível da graxa, mas ele também tem que permitir que permeie a graxa do interior do rolamento para o externo quando for aplicada uma graxa nova. E outro ponto bem importante, olha lá, se não sair graxa do vedador, movimente a árvore de transmissão de um lado para o outro e em seguida aplique a graxa sob pressão novamente. Outro ponto que é indicado, aqui ó, percebo que eu tenho as graxetas, né? As gachetas, e elas são sempre alinhadas, ó, perceba aqui que eu tenho um alinhamento delas no momento da montagem, justamente por questão de vibrações. Então, no momento de um serviço, pessoal, é necessário retirar a transmissão, é necessário retirar o diferencial, ou é necessário fazer o desligamento desse eixo cardan por um movimento aí de transporte, por um guincho, devido a alguma falha que aconteceu com o veículo. Olha que importante, antes de desmontar as árvores de transmissão, faça uma marca entre elas, para que sejam montadas na mesma posição. As cruzetas A e B devem ser montadas alinhadas em fase. O que seria isso? Se eu for pegar aqui, ó, uma ponta da cruzeta está exatamente nessa região aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo pegar um marcador aqui. Então, aqui, uma ponta da cruzeta está exatamente nessa região, enquanto a outra ponta está nessa região aqui também. Se eu traçar uma linha reta entre as duas extremidades, eu tenho o alinhamento delas. O que não pode acontecer? Quando eu vou encaixar elas, digamos assim, de forma defasada. Então, eu vou deixar ela defasada aí, basicamente, alguns graus, onde, em vez dessa ponta estar alinhada com essa, ela está aqui, digamos, nessa distância entre uma extremidade e outra da cruzeta. Então, aqui no meio do X, digamos assim. Se eu deixar ali, eu vou ter um desalinhamento e vou ter um mau
funcionamento desse eixo cardan, onde eu vou ter vibrações, vou ter barulhos e muitas vezes aí posso até efetuar a quebra de uma cruzeta. Outro ponto importante no momento da desmontagem, né? Desrosqueie a tampa de vedação da luva deslizante entre as árvores dianteiras e traseiras. Marque a posição relativa entre a transmissão dianteira e traseira, ou seja, sempre marcar a distância que estava montado anteriormente para sempre tentar montar o mais próximo possível da mesma, certo? Olha lá, desmonte a árvore de transmissão na união com o pinhão diferencial. Então aqui, ó, novamente o acoplamento, ó. Percebo que eu tenho os dois garfos. Aqui eu tenho a flange que eu comentei com vocês, que é chamada popularmente como IO, que ela vai posicionada aqui no eixo piloto, desculpa, no eixo pinhão do diferencial, e faz a união aí através da cruzeta com o eixo cardan. Após soltar as abraçadeiras, fixe as cruzetas com fita adesiva, por exemplo, para evitar que elas caiam. Não troque a posição da abraçadeira, ou seja, se a abraçadeira está montada com esse lado que está soltando a chave para cima, ela deve ser montada na mesma posição e no mesmo lado que ela foi retirada, justamente por questões de desgaste que já existem e por questões de manutenção e vibração, né? Desmonte a árvore de transmissão da caixa de mudanças e separe o mancal intermediário. Baixe a árvore de transmissão após soltar as braçadeiras. Fixe novamente as cruzetas com uma fita adesiva, por exemplo, para evitar que elas caiam. Não troque a posição das braçadeiras e também não trocar aí a cruzeta de posição, sempre manter ela da mesma forma. Por que ele fala muito daí dessa fita adesiva? É para que a cruzeta não se desmanche, né? Ela não caia fora ali da posição da trava e acabe caindo a capa e caindo todas as agulhas no chão e sendo necessário, muitas vezes, até fazer a substituição da mesma. A montagem, novamente, né? Montar as juntas universais da maneira que ela foi desmontada, nas mesmas posições e sempre alinhadas. E aquilo que eu havia comentado com vocês, aqui a gente tem uma vista explodida do diferencial, onde eu tenho aqui, ó, o semi-eixo. Então, se a gente for pegar aqui, ó, eu tenho semi-árvore ou semi-eixo, como vocês prefiram chamar. Ele vem de forma interna ao eixo diferencial, vai entrar em contato direto com a planetária, certo? Então, uma extremidade dele vai preso aqui na planetária e a outra extremidade vai preso ao cubo de roda, tá? Então, para fazer a manutenção é necessário que você retire o eixo cardan. E aqui tem uma imagem, ó, remova os parafusos da semi-árvore, remova o parafuso da semi-árvore. Você consegue retirar através do cubo da roda, você consegue retirar o eixo cardan para poder fazer uma manutenção do diferencial. Então, isso daí é um ponto bem relativo. Outro ponto interessante, pessoal, se vocês forem analisar, nesse manual aqui eu vou deixar disponível lá no grupo para vocês, ele indica que seja feita a retirada do diferencial por completo. Então, se a gente for olhando os slides aqui, ele traz todo o procedimento para retirar o conjunto do feixe de molas, para retirar o sistema de freio e realmente colocar o conjunto completo em um cavalete para fazer a manutenção. Quando a gente for fazer a manutenção, a gente vai fazer a manutenção desse jeito. O único detalhe que a gente não vai fazer é a retirada do diferencial. Eu vou mostrar para vocês como é feita, né? Onde deve ser realizado, soltos, parafusos e tudo mais. Entretanto, a gente não vai fazer essa retirada propriamente dita. A gente já tem um diferencial pré-montado aí em um cavalete para fazer a manutenção. Mas na grande maioria das oficinas e até mesmo das concessionárias não é feito todo esse procedimento, tá, pessoal? A manutenção é feita através de uma retirada do diferencial, né, conjunto pinhão e coroa e rolamentos no local. Então, o pessoal acaba não retirando do veículo, né, o eixo, a carcaça, né, ele é retirado apenas o conjunto, pinhão, coroa e rolamentos, e feito toda a manutenção, toda a inspeção no lugar. Claro que isso demanda um pouco mais de tempo do que seria feito diretamente sobre uma banca, sobre um cavalete, porém acaba economizando tempo em fazer a retirada de todos esses componentes, lembrando muitas vezes que o veículo pode estar carregado e trazer aí sérios riscos, até mesmo no momento de uma manutenção. Então, tem essa condição também
é importante ressalvar para vocês. Claro que ela vai contra os manuais do fabricante, que é o que a gente deve seguir, mas é uma realidade que acaba acontecendo aí, tanto nas oficinas que são homologadas pela montadora, quanto aí manutenção em oficinas aí de manutenção geral, beleza? E aqui são alguns passos que a gente vai seguir no momento que for fazer a manutenção do diferencial. Então a gente vai fazer todas essas regulagens e todos esses componentes. Então por isso que eu trouxe aí primeiramente o eixo cardan para vocês analisarem, para vocês estudarem, para vocês saberem, né, o que é esse componente, para daí sim a gente falar sobre diferencial, porque senão ia ficar algo meio vago de como que sai o movimento da transmissão e chega até o diferencial. Lembrando que veículos que têm tração 4x4, na grande maioria deles eu tenho um eixo cardan que vai para a traseira do veículo, para o diferencial traseiro, e tenho outro eixo cardan que sai para a dianteira do veículo. Em veículos pesados e extra pesados que tem aí uma tração, por exemplo, 6x4, o que seria isso, né? 6 pontos de apoio do veículo e tração em 4 rodas. Então, são os cavalos mecânicos chamados de traçados, né? Ou os truques chamados de traçado. O que seria isso? Eu tenho um eixo cardan que vai interligar a caixa até o diferencial dianteiro, certo? Mas ele não está presente na dianteira do veículo, ele está presente no primeiro eixo após o eixo direcional. E eu vou ter outro eixo cardan que vai interligar do primeiro diferencial para o segundo diferencial, tá? Então eu tenho essa possibilidade aí também. Vou colocar aqui uma imagem para vocês. Só um instantinho. Ver se vocês conseguem visualizar. Então aqui, ó, pessoal, se a gente for olhar dessa maneira aqui, ó, eu tenho um diferencial alocado nesse eixo e tenho um diferencial alocado nesse eixo aqui, tá? E eu tenho um eixo cardan que sai lá da transmissão da frente e vem até esse diferencial, e tenho outro eixo cardan que faz a interligação desse diferencial até esse daqui. Lembrando que esse diferencial ele fica ligado 100% do tempo, e esse daqui eu tenho, né, como ligar e desligar ele. Então tenho como acionar ou não acionar esse eixo cardan. Então eu tenho essa possibilidade aí também, é algo que fica presente da mesma forma aí que o sistema 4x4 das caminhonetes, que trazem essa possibilidade. Eu tenho essa possibilidade aí também no caminhão, de acionar o 6x4 ou manter o veículo aí no 6x2 realmente. Beleza? Só um instantinho aqui. Vou compartilhar uma tela com vocês, ó, pessoal. Essa daqui é a tela da literatura técnica que eu estava mostrando para vocês, que é o programa próprio da Volkswagen, onde eu tenho aqui uma série de veículos, né? Então tem aqui, ó, manuais de serviço, produzido até 2005, série de Delivery, Working ou Constellation. Eu venho aqui, abro aqui, ó, traz todos os Constellation, desde o 13180 até o 31370. Vou abrir esse aqui, por exemplo, eu tenho aqui os dados técnicos, manutenção, motor, embreagem, servo de embreagem, caixa de mudanças, eixo dianteiro, suspensão dianteira, eixo traseiro, suspensão, coluna de direção, freio, cabine. Então tudo isso daqui eu consigo visualizar para fazer uma manutenção, tá bom? Então é possível aí que eu faça uma manutenção adequada. Então eu tenho todos os dados técnicos e todos os parâmetros necessários, beleza? Então eu tenho até aqui alguns checklists, ó, onde é checklist de entrega, assentamento, lubrificação, inspeção e recebimento de veículo novo. Então tudo isso daqui traz uma padronização. Então é dessa forma aí que trabalha algumas concessionárias. Então, ó, serviços executados pela oficina, ó,
checklist de entrega e inspeção e recebimento do veículo. Então, isso aqui também é bastante interessante, aproveitar que a gente já está com o programa aberto, ó. Então, ele traz aqui, que é um padrão que é utilizado por eles, né? Então, nome do cliente, modelo, data, utilizar o verso para descobrir a irregularidade encontrada e todo aqui os dados necessários, né? Para serem preenchidos e ser criado a ordem de serviço. Então, é muito interessante vocês já terem o conhecimento que para toda manutenção, inclusive manutenção de transmissão, é necessário fazer a utilização desses artifícios de documento. Vou compartilhar com vocês agora aqui 2 vídeos, tá, pessoal, que eles trazem sobre eixo cardan, tá? Então, aqui é uma apresentação. Estão visualizando aí, pessoal? Positivo. Então, ele traz aqui a apresentação de como funciona o eixo cardan. Então, aqui é uma apresentação do professor Stefanelli. Eu vou deixar disponível depois esse daí para vocês. Então, fica bem visível aqui o ângulo de trabalho, né? Para fazer o ajuste de altura, diferença da altura da caixa com o diferencial. E aqui internamente, aqui uma representação da cruzeta, que ela permite que ocorra a movimentação mesmo com essa diferença de ângulo. Algo bem interessante, certo? Trouxe também para vocês aqui a possibilidade de existir o eixo cardan em motos, tá? Então, é utilizado em carros, em caminhões, em ônibus, em tratores, porém, em algumas motocicletas também se apresentam, né? Essa forma de transmissão de movimento em 3 maneiras, né? Corrente, correia ou cardan. São os 3 pontos que podem ser apresentados. Então, vou colocar o videozinho para vocês, um videozinho rápido de cerca de 3 minutos. As motos têm 3 tecnologias de transmissão diferentes. E cada uma tem sua vantagem. No mundo dos automóveis não dá para escolher, mas entre as motos, cada um tem uma preferência entre as opções de movimentar a roda traseira, a transmissão, corrente, correia ou eixo cardan. 3 maneiras diferentes para fazer a mesma coisa. Cada fabricante adota um método. Às vezes, mais de um, dependendo do modelo. Correia é melhor. Correia é melhor. Correia é melhor. Cardan é melhor. Cardan é melhor. Cardan é melhor. Mas é claro que a corrente também tem seus pontos positivos. Pontos positivos. Pontos positivos. E o principal é o custo. Por isso, ela é a mais popular. Por outro lado, é esse o tipo de transmissão que exige mais cuidados. É preciso limpar, lubrificar, manter a tensão. Porque uma corrente folgada pode sair da coroa e ocasionar até um acidente. A corrente é usada nas competições para facilitar a troca nas engrenagens. Também é boa para andar na terra. São muitos componentes metálicos, né? A própria coroa, por ser um material de aço ou de alumínio, e a própria corrente também ser de aço, ela acaba triturando qualquer detrito que entre nesse conjunto. Parecida com a corrente, a alternativa de tração mais moderna é a correia. A ideia não é nova. Essa é uma miniatura da primeira moto do mundo, de 1885. E ela já tinha correia na transmissão, só que feita de couro. 100 anos depois, os materiais modernos trouxeram a correia de volta. A correia dura acima de 100 mil milhas, tá? Com segurança. A coroa e o pinhão acabam durando 3 vezes mais do que uma correia dura. Tá? Então não há necessidade de você ter que substituir ela em kit. Mas tem um sistema que promete ainda mais. Vida eterna. O cardan é um método bem diferente. No sistema eixo cardan, existe um eixo que parte da caixa de câmbio, recebendo a potência do motor. Esse eixo está aqui dentro desse braço e atinge a roda traseira, onde existe um par de engrenagens que vai transmitir o movimento para a roda. Existe óleo aqui dentro, né, desse diferencial que a gente chama. Ele é trocado aos 1000 km, logo no início da vida da motocicleta, e depois
vai durar o resto da vida. Enquanto a motocicleta estiver andando, esse sistema tem que ir trabalhando sem dar a menor manutenção. Os fabricantes indicam que uma corrente acaba roubando aproximadamente 5% da potência do motor. A correia rouba em torno de 10% e o sistema cardan em torno de 15%. Devido aos componentes internos, ao atrito entre as peças, ao peso. Cada tipo de transmissão tem suas virtudes, mas cabe a você escolher a que mais agrada. Então aí, pessoal, bem interessante para vocês terem um comparativo, né, de como que funciona. E aqui eu trouxe um vídeo que é da Spacer Brasil, que ela fala sobre os diferenciais Dana. Fala sobre os diferenciais Danas, que é um dos principais fabricantes de diferencial que a gente tem no mercado, certo? Então vou colocar aí para vocês darem uma olhada. Só tomar um pouquinho de cuidado, pessoal, que esse vídeo é legendado, tá? Então é interessante aí que vocês olhem rapidamente. This demonstration unit consists of a constant RPM electric motor and 60-tooth sprockets on the drive shaft, as well as the input and output yokes. When there is no operating angle on the U-joint, the output yoke of the driven member, the U-joint, and the drive shaft all travel together at a constant speed. Watch the tape on these sprockets and listen to the sound the card makes as the drive shaft rotates at the same speed as the output yoke and U-joint. When an operating angle is created at the front end of the drive shaft, the output of the U-joint no longer travels in a perfect circle. Instead, it travels in an ellipse. This forces the drive shaft to speed up and slow down to keep pace with the rotation of the output yoke, creating torsional and inertial vibration. Watch the tape and listen to the card. As the output of the U-joint changes speeds, so does the drive shaft, even though the output yoke itself is maintaining a constant speed. When the operating angles on each end of the drive shaft are not equal, the non-uniform velocity is transferred to the input yoke of the driven member. Making the center lines of the driving and driven members parallel will automatically make the U-joint operating angles equal at each end of the shaft. With equal operating angles, the non-uniform velocity of the front yoke is cancelled by the non-uniform velocity of the rear yoke. This causes the output of the rear U-joint, the rear yoke attached to it, and the driven member to rotate at a constant speed. This is what we want, a constant speed into the driven member. Earlier in the program, we talked about phasing. Drive shafts that are not in phase do not rotate at a constant speed. Even when operating angles are equal, improper phasing can create a non-uniform velocity in the drive shaft and a torsional and inertial vibration. This is why Splicer recommends marking the components of a drive shaft before taking it apart. This will help you reinstall the components to maintain the correct phasing and reduce the chances of driveline vibration. Então, pessoal, esse daí é um aparato bem interessante, que acaba aí facilitando o entendimento de vocês, pois ele traz aí de uma forma mais visual o funcionamento do eixo cardan. Fica até uma ideia para o pessoal para vocês, né, que estão entrando aí no quarto período, por uma ideia de TCC, tá? Fica algo até interessante. Pessoal, em relação ao eixo cardan, alguma dúvida? José Luiz, Vinícius, Enzo, em relação à cruzeta? Da minha parte, não, senhor.
É um componente bem tranquilo, né? Mas é importante a gente ressaltar aí, principalmente as questões de manutenção, né? Como elas devem ser tratadas para evitar ocasionar uma falha num componente que está aí funcionando adequadamente. Daí, se vocês não tiverem mais dúvidas, pessoal, eu finalizo a vídeo por aqui. Vou deixar disponível o link dos 3 vídeos para vocês, o link da sala que a gente utilizou e um material complementar de leitura lá em cima daquela apostila que a gente está acompanhando, que está sendo utilizado também no material em IAD. Beleza, professor. Beleza? Então tá bom. Um abraço aos demais. Já falo com vocês lá no WhatsApp. Tchau, tchau.